Pronto, nessa questão 3, dois automóveis A e B movem-se em movimento uniforme e no mesmo sentido. Suas velocidades escalares têm módulos respectivamente iguais a 45 e 35. Então, essas são as velocidades dos dois carros. Aí diz assim, ó, no instante t igual a zero, que é o tempo, os automóveis encontram-se nas posições indicadas abaixo. Então o carro A ele está aqui e o carro B está lá na frente, né, ó, a 100 metros de distância. Então tu imagina que é uma corrida e o carro A está lá atrás. Aí determine o instante em que A alcança B. Porque assim, ó, o automóvel A, a velocidade dele é 45. O automóvel dele, a velocidade é 35, então é menor. Então, por mais que o carro B esteja na frente 100 metros, vai chegar um instante em que o carro A vai conseguir chegar no B, entendeu? A questão quer que você descubra quanto tempo vai levar para acontecer isso. Como a questão está dizendo aqui que eles se movem, né, no movimento uniforme, então a gente tem que lembrar da formulazinha do movimento uniforme, que é, vamos aqui, questão 3. A fórmula do movimento uniforme é S igual a S0 mais VT, né, que é a fórmulazinha do sorvete que eu falei para vocês na sala de aula. Então, assim, sempre que a gente quiser encontrar o tempo em que dois corpos demoram para se encontrar, a gente vai sempre fazer o seguinte. Primeira coisa, escrever essa equação dos corpos. A gente vai ter que escrever uma equação para o carro A e uma equação para o carro B. E essa equação ela é nesse formato. Primeira coisa que a equação pede é a posição do carro. O carro A, ele está lá atrás, então a posição dele é zero, tá certo? Aí mais a velocidade, aí a velocidade do carro A é 45. Então vai ficar aqui, ó, 45t. O t é o que a gente vai descobrir, é o tempo, tá certo? Agora fazendo a equação do carro B. Ó, a posição inicial, o carro B está 100 metros na frente de A. Então, essa posição inicial aqui do carro B vai ser 100. Aí, mais a velocidade. Aí, a questão está dizendo aqui que a velocidade do B é 35. Então, a gente vem aqui e coloca 35t. Pronto, a gente escreveu a equação dos dois carros. Essa equação do carro A, como aqui é zero, nem precisava ter escrito, né? Pode ficar só assim, ó, 45t para o A, tá certo? Pronto, esse é o primeiro passo, que é escrever a equação dos dois carros. O segundo é igualar essas duas equações, porque se eles se encontraram em algum momento, então eles estão na mesma posição. Então eu posso escrever que 45t, que é a equação do carro A, é igual a 100 mais 35t, que é a equação do carro B. Eu posso dizer que eles são iguais porque chegou um tempo em que eles se encontraram. Então, eles estão na mesma posição. Então, ficou essa equação aqui, que a gente vai ter que resolver. Como é que resolve? Ó, a gente tem que unir as variáveis. Por exemplo, 45t e 35t. Eles têm que se unir. Então, vamos unir aqui eles. O 45t eu vou repetir. Esse mais 35t que está depois da igualdade, eu vou trazer ele para antes da igualdade, e aí ele vem com o sinal trocado, fica menos 35t, sinalzinho de igual, o 100 ficou sozinho, tá certo? Fazendo aqui, ó, 45t menos 35t, 5t, né? Igual a 100. 5t vale 100, só que eu não quero saber quanto é 5t, eu quero saber quanto é só 1. Então, vai ser o 100. Esse 5 que estava aqui multiplicando t, ele indo para o outro lado, ele vai dividindo. Ó. Então, fica o seguinte, t é igual a 100 dividido para 5. 100 dividido para 5 é 20. Então, esse é o tempo que demorou para os dois carros se encontrarem, tá certo?